Olá! Dando continuidade às nossas entrevistas com os melhores professores que mais têm informação para nos ajudar a aprender a estudar, hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com o professor Mauro Agachoff. O professor Dr. Mauro, delegado de polícia, hoje ele vai contar para a gente, teve várias carreiras pelas quais o senhor passou, mas hoje eu tenho o prazer de tê-lo como colega. Ele é delegado de polícia, professor da Academia de Polícia, da disciplina de inquérito policial, de um concurso bem concorrido, não foi, professor? E também ele leciona no Damásio, um dos maiores cursinhos para concurso público de carreira jurídica e não jurídicas também lá, né? Então, professor, obrigada pela presença, obrigada pelo papo, estamos felizes de ter o senhor aqui. Obrigado, Marta, eu que agradeço a oportunidade aqui, passando um pouquinho de informação pessoal, né? De como é a nossa vida de estudante, né? Porque o professor continua estudando, né? Já é a primeira pergunta. O professor sabia que eu ia perguntar isso para ele. Quer dizer que o professor também estuda? O professor não para de estudar nunca, né? Mas não dá para parar. Se a gente parar, ainda mais o direito do jeito que é, né? Esse dinamismo do direito. Se a gente para de estudar, a gente perde o bonde. Aí o aluno faz uma pergunta e a gente não sabe e fica chato, fica ruim, né? Então a gente tem que estar sempre estudando, mas não só por não ficar chato, né? Para a gente tentar sempre levar o maior conteúdo para o aluno, que é isso que ele procura quando ele quer um curso preparatório, quando ele está se preparando para um concurso. O senhor estuda para a sua atividade profissional e também para as aulas, não é isso? Em que horas o senhor encontra tempo? Porque nós temos uma jornada diária de trabalho, também as aulas na academia, no Damásio. Qual é o horário, a estratégia pessoal do estudante Mauro Agachoff? Até o seguinte, a gente tem que procurar encontrar espaços na agenda, né? Na verdade, a nossa carga horária de trabalho como delegado de polícia já é uma carga horária extensa. Então a gente tem que achar um meio termo nisso daí. A gente tem que, às vezes de manhã está dando aula, às vezes à noite está dando aula, né? E na academia de polícia, nos cursinhos, em pós-graduação. Então o que nos sobra? Às vezes final de semana, a gente tem que abdicar um pouco do contato com a família para estudar, então temos que abrir mão, é uma escolha, E sempre foi assim. Achar espaços. Achar espaços. Na verdade, a minha vida sempre foi de muito estudo, desde a época de quando eu acabei a faculdade. Conta pra gente um pouquinho, qual foi essa jornada até chegar hoje ao professor, mestre pela USP, reconhecido, como é que foi sua vida? Foi uma jornada extensa e trabalhosa. Eu costumo falar para meus alunos que você não vai conseguir sem trabalho, sem esforço, né? Então, o que acontece? Na minha época de faculdade, assim que eu estava terminando a faculdade, eu já prestei a OAB e já fui aprovado na OAB logo em seguida. Né? Naquela época, a OAB tinha ainda o exame oral. Então, a gente fazíamos 3 fases na OAB. Então, a primeira fase preambular, uma segunda fase escrita e depois íamos para um oral, onde tinha uma banca, você sorteava um dia antes um ponto e fazia lá uma sustentação oral e depois questionamentos da banca. E lá fomos aprovados, mas eu já era funcionário público, porque eu já era funcionário do Ministério Público, já concursado como oficial de promotoria, e terminando a faculdade. E depois de lá eu prestei outro concurso e fui para o Tribunal de Alçada, primeiro Tribunal de Alçada, extinto. Extinto. Né? Isso, também através de concurso. Então, quer dizer, eu sempre busquei os espaços que eu tinha na minha agenda para estudar. E já funcionário do tribunal, então eu queria estudar para outros concursos. Então eu adequava o espaço chegando à noite em casa, final de semana, até ir para delegado de polícia. Aí o estudo para delegado de polícia foi bem complexo. Aí foi bem complicado. E aí hoje você está satisfeito na carreira que exerceu? Bastante, muito feliz, exerço ainda, né? Ainda temos um tempo aí pela frente. Sou muito satisfeito como delegado de polícia e sou muito satisfeito e muito realizado como professor de direito também. Gosto muito da minha atividade. O senhor leciona a disciplina Direito Penal? Direito Penal. A minha especialização é em Direito Penal, o meu mestrado é em Direito Penal. Sim. Então, quer dizer, durante o mestrado, especialização, também tivemos que encontrar tempo de estudo, tempo para estudar. E sempre adequando, né? Cada um tem o seu método. Eu costumo dizer para os meus alunos, qual é a fórmula mágica? Existe? Não tem uma fórmula mágica. Não tem uma fórmula mágica. Cada um tem a sua fórmula. Por exemplo, quando eu estudava para delegado de polícia, eu fazia a divisão das matérias, que é a forma mais didática, realmente, de se fazer, né? E a gente dividia a matéria e eu fiz a minha própria divisão, em que cada dia eu estudava 2 disciplinas diferentes.
Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, isso eu falo para todo aluno, você nunca pode estudar um tema, um tópico hoje e não estudar mais ele durante a sua atividade. Você sempre tem que retornar. A revisão? A revisão é fundamental. Fundamental. A revisão é fundamental. Então eu fazia assim, todos os dias antes de iniciar o meu novo tópico, eu tinha que rever o que eu já tinha estudado. Mas muito rapidamente, Marta. Sim, porque senão não dá tempo. Tem que avançar também. Porque quando você faz isso no primeiro dia, na primeira semana é fácil. Com o passar do tempo é muita coisa para revisar. Então você tem que se organizar de forma que sejam tópicos que você vai lembrando. É só para a sua memória estar funcionando. Porque se a nossa memória ela parar de ser ativada, ela não vai funcionar mais. Verdade. Né? Então a gente tem que voltar. Então tem a revisão e a organização. Não Exatamente. A organização é fundamental. Tá. Tanto a organização sua do material, daquilo que você vai estudar, como a sua organização em horário. Você tem que estar sempre estudando no mesmo horário. Eu parava só nos horários de refeições. Lógico, eu já trabalhava. Então eu trabalhava no tribunal. Quando eu prestei o concurso para delegado, eu era funcionário do tribunal. Então eu tive a oportunidade de, lógico, quando as provas estavam chegando, eu tirava férias. Aí era o dia inteiro de estudo em casa. Foi uma opção. Foi uma opção. Então as minhas férias, durante um bom tempo, não foram para lazer. Foram férias para estudo mesmo, né? Então, de manhã até a noite, só parava para as refeições e voltava a estudar, e assim que tem que ser. E ainda arruma tempo para escrever livro, não é, professor? Ah, não, agora a gente... Mas agora, né, Marta? Depois a gente vai passando um tempo, agora a gente vai arrumando um tempinho. Já temos 2 com participação, um terceiro que vai sair agora em dezembro. Então, por favor, quando lançar, avise o blog. Vamos avisar e faço questão de todo mundo lá com a gente. Com certeza, com certeza. De direito penal. Porque direito penal é uma disciplina que ela é exigida na maioria dos concursos. Até concursos que não são específicos de carreiras jurídicas, alguns crimes contra a administração, em algumas outras carreiras são exigidas também conhecimento do direito penal. Tem alguma dica de como estudar direito penal, professor? Tem. Não seria nem só o direito penal propriamente dito, mas para ele se aplica acho que um pouco mais. Eu costumo falar para os alunos, principalmente dos concursos mais de nível médio, os concursos para o Tribunal de Justiça, que agora tem um saindo, um bom concurso, né? Inclusive. Um excelente concurso. O direito penal, numa primeira fase, ele é um direito penal muito que a gente costuma falar a gente chama de lei seca, né? Então é ler o código, o texto da lei, né? É lógico que hoje você tem uma gama de materiais. E você tem uma coisa hoje que é fundamental, que é a internet. Então, qualquer dúvida, eu estava até brincando outro dia com um aluno meu, falava, na minha época eu tinha que estudar e surgiu uma lei, eu tinha que sair caçando aquela lei. Hoje você vai no Google, põe a lei aparece. Até a interpretação da lei. Até a interpretação da lei. Então, é ler muito a lei seca, muitas vezes, repetidamente, grifando os pontos principais, as palavras que às vezes não entende, porque nem todo mundo é da área jurídica. Verdade. Né? Aí que dá dificuldade. Então não entende, e aí buscar com isso talvez um bom curso que auxilie, ou a ajuda de um livro de doutrina, uma apostila, que pode dar umas dicas de como aquela lei deve ser interpretada. E não deixar nenhum espaço, porque às vezes o aluno, o estudante, não entende uma palavra e passa batido. Não pode. Essa falta vai fazer lá no final, vai comprometer o entendimento de todo o assunto. É fundamental que ele tenha, quando ele lê aquele artigo, ele tem que entender todas as palavras e procurar entender qual é a ideia daquele artigo. E qual o contexto, né? Exatamente. Professor, muito obrigada. Eu acho que o blog ganha muito com essa conversa, com esse bate-papo, com essas dicas. Realmente é um professor diferenciado. Então, quem não teve a oportunidade de ser aluna do professor Mauro, vai ter, pelo menos, o Damásio, o senhor está lá. Estamos lá, estamos no Damásio, temos na Escola Paulista de Direito, na pós-graduação. Na pós-graduação da Escola Paulista de Direito. Na ESA também, Escola Superior de Advocacia, na Academia de Polícia. Os alunos que estão prestando para concurso para a polícia, espero encontrá-los aqui na Academia de Polícia. É da mesma forma, será um prazer, isso é muito bom, isso acontece, professor. Acontece, a gente tem muito contato, a internet dá essa possibilidade de falar com pessoas de vários estados do país, e depois a gente se encontra e fala, olha... Não, estou com vários alunos já, meus na Academia de Polícia, que foram meus alunos em cursos, e agora estão na Academia de Polícia com a gente. Beleza. Então tá bom, muito obrigada pelo bate-papo, e por favor, avise quando for o lançamento do livro. Será uma Faz questão de ir lá prestigiá-lo. Obrigado. Obrigada, até a próxima.